Recebendo o tema, a paternidade de Deus, acredito que desde o momento que lemos, naqueles momentos de intervalo que todos nós temos no nosso dia a dia, a cabeça fixava neste tema, porque de fato nós falarmos da paternidade de Deus de uma forma lúcida, dentro da nossa limitação, porque o relativo não abarca o absoluto, se torna um grande desafio, porque o lado religioso nosso, advindo das nossas heranças reencarnatórias em experiências, nas tradições religiosas que já conhecemos, nos vinculou à figura de Deus de uma maneira até certo ponto equivocada, porque o medo, ele impera muito mais do que o amor. Encontraremos, inclusive, no Velho Testamento, e que de alguma forma isso se replica mais adiante, de que o homem deve ter temor a Deus. É muito complexo nós conseguirmos harmonizar a relação da criatura para com o Criador, quando a ordem pré-existente é de que o homem deve temer ao Criador. E por conta disso, se nós fôssemos iniciar a palestra num único viés religioso mais tradicional, nós obviamente nos sentimos quase obrigados a falar quando não poucas vezes olhamos para o mundo. E inúmeras situações nos fazem refletir sobre a falta dessa paternidade. Olhamos para os países da África, e talvez nem tão distante, mas para as brenhas dos nossos interiores onde falta a água, onde as crianças morrem por falta de condição mínima, onde uma epidemia atinge um planeta que, ante os nossos olhos, nos dá um grande trabalho em girá-lo nos seus 360 graus. E percebemos que vivemos numa verdadeira aldeia, que basta um único vírus, que eu tenho certeza que aqui, até agora, ninguém teve a capacidade de vê-lo, mas apenas de sentir aqueles que tiveram os sintomas, encontram-se de certa forma atemorizados, e não são poucas as vezes que quando saímos desta visão coletiva e chegamos para o nosso contexto de vida, porque cada um que aqui se encontra traz as suas dores, traz os seus desafios existenciais, traz talvez as perdas dos entes queridos, ou situações outras na intimidade da família e do trabalho que às vezes nós perguntamos, de fato, onde se encontra Deus? E nesse momento que nós começamos a caminhar nesta estrada, é exatamente este o ponto de partida para que venhamos a maturar o espírito a tal ponto de, posteriormente, feita algumas elucubrações, chegarmos à conclusão que, de fato, existe a paternidade. Mas nesse viés que apresentamos, é aquele que normalmente nós acabamos pensando, nem que seja por ato falho, porque as dores, as complicações, tem hora que a gente pergunta, afinal de contas, qual o propósito? Logo, precisamos urgentemente fazer uma análise da nossa filiação, de onde começou essa história desta criatura, talvez num primeiro momento com os criadores, e a partir dessa relação, deste estudo da relação, nós comecemos a ver, na ótica espírita, que de fato existe uma relação de paternidade bem intrínseca, bem explícita e bem patente. É preciso então conhecer a história de Deus, porque fora desse contexto a gente não chega lá, porque estaremos marcados com esse nosso passado que se faz tão presente. Todos nós conhecemos esse processo evolutivo ainda, das nossas primeiras experiências de uma estrutura cerebral ainda limitada para decodificar as informações que a natureza apresentava nas suas expressões mais rudes. Era um raio que gerava o fogo, que fazia com que uma árvore caísse, talvez em cima daquele grupo que se encontrava próximo a ela, protegendo-se da própria tempestade. E esses fenômenos que aconteciam naturalmente
era exatamente o exemplo de algo que estava acima da força humana e como não havia a maturidade nem estrutura cerebral para decodificar, aqueles primeiros seres tentavam uma explicação. E para nós explicarmos qualquer fenômeno, é preciso uma coisa chamada de referência. Se nós não temos referência, nós não conseguimos explicar ele de uma maneira mais fácil de ser compreendida. Alto e baixo depende de quem é a minha referência. Gordo e magro depende de quem é a minha referência. Na hora em que eu vejo uma força extra-humana, que de uma hora para outra dizima toda uma coletividade ou aqueles que nós nos vinculamos, que transforma a geografia onde nós estávamos de uma hora para outra, obviamente fica difícil ter a referência, mas existia uma única. De certa forma, dependendo da cultura, nós observaremos que o homem passa a ser a referência da própria divindade. Em outras culturas, que não nos cabe no momento falar, já não é tanto o homem, encontraremos animais. Observemos se não. Há culturas que acreditam na figura de Deus ou dos deuses no formato dos animais, porque eram eles a força maior do que a força humana. Isso é raiz. Mas estamos fazendo uma análise da nossa raiz judaico-cristã, onde ali não havia grandes florestas, havia um grande deserto. E o que há para comparar? Homens. Então, se aquele movimento de ira que movimentava toda a questão da geografia e ceifava vidas e os desafios surgiam, quando que o homem ele se apresenta com raiva, irado, impaciente? Não é só no casamento, nem é só no trânsito. De vez em quando acontece. Não é um nem outro. Mas de fato a gente vai perceber quando nós não somos atendidos nos nossos desejos mais primitivos. Quem é que mantém plenamente a paciência quando está com fome? Mas com fome de verdade. Tem gente que fica irritado, que não consegue responder. Quem é que consegue ter plena paciência quando está sentindo dor? E o homem é tão complexo, nós somos tão interessantes, porque pode haver um cataclisma do outro lado do planeta, mas a cólica que eu sinto, ou a dor no meu pé, ele é muito mais incômodo e me preocupa muito mais do que acontece do outro lado e não passa na minha pele. Nós temos isso, porque é natural que assim seja. É a lei talvez até da preservação, da conservação da espécie. Então, sendo o homem a única referência, aquelas imagens, aqueles seres começavam a ser agora apresentados através das características dos próprios homens. E quando é que o homem está com raiva e tem ira que ele deixa de estar? Quando ele está com fome. Quando ele é alimentado. Você alimenta, depois de alimentar chega a dar aquela calmaria. Uns têm a capacidade de voltar e pedir desculpa e dizer, não, agora eu tenho condições de conversar com você. Outros já avisam antes, olha, nem me fale que eu estou morrendo de fome. Quando eu saciar a fome, a gente conversa. Daí surge uma ideia que perdura até os dias de hoje. Surge o sacrifício. A começar com sacrifícios de pessoas que eram eleitas da tribo, às vezes as mulheres mais bonitas, ou o guerreiro, que eram colocados para servir de alimento, porque nessa comparação, se o homem tinha ira porque tinha fome, talvez esta força extra-humana, se receber um sacrifício, uma doação, ou numa palavra mais judaico-cristã, uma oferenda, esse Deus ou esses deuses irão sanar. E assim acontecia. Porque como eles não conseguiam decodificar ainda os ciclos da natureza, passados os momentos das tempestades e dos invernos, entrava-se numa segunda etapa, onde agora apresentava a natureza mais serena. As colheitas começavam a acontecer frente às plantações naquele período. E aí a ideia de que esses deuses precisavam, de fato, de sacrifícios. Primeiro humanos, posteriormente animais. Iremos encontrar isso, inclusive, no Velho Testamento e no Novo também, né, de matar um animal em oferenda a. Daí porque a figura de Jesus ser o Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo. Ele foi entregue para o sacrifício, para haver uma aliança, segundo as visões da teologia.
Vejamos que marcas nós trouxemos dessa vinculação deste Deus dos exércitos, porque aí surge a figura do Deus único na raiz judaico-cristã. Advinda dessa ideia politeísta. Então iremos encontrar os sacrifícios, iremos encontrar as oferendas e iremos encontrar a mesma estruturação antropomórfica. Agora vamos pensar, será que de fato tem condições de nós encontrarmos paternidade quando o que predomina em nossa experiência junto a essa força é de fato os fenômenos dolorosos? Difícil. E é exatamente este grande sacrifício que Jesus, agora sim, vem à Terra e apresenta um contexto de uma figura totalmente diferente, porque até então, nessa raiz judaico-cristã, aquele Deus era o Deus daquele povo e não dos demais. Jesus, então, ao seu tempo, começa a tentar modificar esta realidade, apresentando um Deus através de uma figura universal. Não há cultura no mundo, não há sociedade no mundo que não exista a figura do Pai. Você pode procurar. O Pai está presente em todas as culturas, em todas as tradições. Então ele apresenta agora o Deus numa linguagem universal, inclusive no Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus. E a partir dali, então, ele apresenta à humanidade que aqueles são filhos, todos nós somos filhos, e ele, de fato, agora é o Pai de todos. Não obstante a essa visão, nós podemos entender que é muito difícil nós sairmos dessas polaridades e de uma hora para outra assumirmos esta figura transcendental desse ser divino. Está muito marcado em nós e arraigado, porque após a passagem de Jesus na terra, nós iremos perceber um recrudescimento, um retorno dessa figura do Deus de Moisés, onde as pessoas agora se utilizavam da figura deste ser, que de alguma forma conseguia colocar rédeas nos indivíduos e ao invés de darem a liberdade, como Jesus veio proporcionar neste entendimento, e nós iremos perceber o quão diferente é o entendimento espírita sobre a figura de Deus, não houve este êxito. E a igreja, obviamente, manteve até certo ponto essa figura, agora gravada através de uma palavra que também marca as nossas histórias ao longo das reencarnações, chamada de castigo por conta do pecado. Pecado e castigo são marcas que até hoje nos acompanham e que precisamos maturar muito, refletir muito sobre esta figura deste novo Deus apresentado pela doutrina espírita para conseguirmos romper a algema que nós carregamos e que arrastamos durante muito tempo. É tão interessante porque percebemos pessoas hoje diante de algumas situações que trazem e nos perguntam, será que Deus ficou com raiva de mim por conta de... Engraçado, raiva é um sentimento humano. O Deus antropomórfico, ele continua existindo. E se eu tenho medo de que Deus esteja com raiva de mim, é porque a minha relação com a divindade ainda é de temor, não de amor. Talvez essa palestra de hoje seja muito mais essa grande reflexão para que possamos sair daqui pensando de fato qual o tipo de relação que eu trago com a divindade. Porque é exatamente a forma de ver esse ser e a relação dele conosco e vice-versa que direciona a nossa vida do lado de fora, por incrível que pareça. Obviamente, nesse período em que a humanidade ainda assim fortalecia esta visão, nós temos indivíduos que foram escolhidos para vir à Terra para tentar resgatar, recriar essa imagem da divindade. E da figura desses, não iremos aprofundar muito, porque teremos que falar dele em breve, é a figura de Francisco de Assis. Que ele agora transcende a visão de Deus, porque agora Deus encontrava-se nas suas expressões, daí a natureza. Não era Deus, mas era a expressão dele, mostrando de fato que esse Deus encontra-se em todo o lugar através das suas leis que se expressam.
Mas ainda assim, não foi suficiente, porque nós somos tardos. E esse fenômeno de culpa nos acompanha desde muito tempo. Chegado o período em que a ciência se apresenta, após uma revolução bastante complexa, que fora a Revolução Francesa, em que de alguma forma deixam de lado todo o contexto da religião, porque as pessoas estavam encharcadas, cansadas desse Deus da teologia, em especial que fazia reis e esquecia de pobres. É incoerente. Da mesma forma que muitas vezes somos levados a enxergar hoje a incoerência da divindade, pelo menos aos nossos olhos. E a doutrina, então, chega à Terra pós-revolução, nos trazendo novidades sobre a realidade dessa divindade, que agora vem materializar a imagem que Jesus tinha trazido para ser universal sobre uma perspectiva mais profunda e que gera sobre nós uma responsabilidade muito maior. Allan Kardec, então, descobre primeiro ali os espíritos. E é essa mudança de paradigma que, de fato, nos colocará na possibilidade e na condição de entendermos o que aparentemente para nós é incoerente. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, talvez para sanar o problema daquele período histórico, onde as pessoas davam as costas à divindade e à religião e se abraçavam com a ciência com toda a intensidade, como se a ciência fosse resolver a problemática. E nós já sabemos que não resolve. E mesmo quando o mundo inteiro luta para resolver, para ir atrás de um único vírus, nem sempre tem êxito, porque o HIV está aí, até hoje, não tem solução. É nesse momento que ele faz a pergunta que todos nós temos decorada. Os espíritas têm, com certeza. Quem é Deus? Nós somos capazes de fazer até um coro. Não irei fazer, mas nós teríamos capazes de fazer um coro. Porque todo mundo diria a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Muito bem. Só que ser espírita é pegar agora a ferramenta da filosofia, jogar em cima dessa frase e o pensamento sobre o pensamento. O que quer dizer a inteligência suprema? Em nossas vidas. Em nossas vidas. Agora começa a grande via crucis de cada um de nós. Porque ela não terá solução enquanto a segunda descoberta de Allan Kardec não for apresentada. E a terceira. E a quarta. Porque por mais que se diga que a inteligência suprema causa primeira de tudo, ele é o primeiro, ele é a origem. Se ele é apenas a origem, ainda assim eu vejo muitos problemas no mundo. Vejo muitos problemas em minha vida. Como ele tão inteligente, sendo a inteligência suprema, ele não consegue orquestrar, organizar, resolver, desatar o nó. Como não? É tão interessante que nós vamos pedindo aos intermediários, aos ajudantes mais próximos. Nas religiões tradicionais, os santos, para nós espíritas, os espíritos mais elevados, a Jesus, a gente vai subindo a escala, a gente vai tentando dar o jeitinho brasileiro até nisso. Você vai tentando negociar para ver se resolve. De fato, ele é inteligência. Ele orquestra o universo. É a única explosão que surgiu que, ao invés de desordem, gerou ordem. Não tem outra. Se o Sol se aproximasse, se a Terra se aproximar mais do Sol do que ela faz, todo mundo morria queimado. Não sobrava nada. Não tinha vida. A mesma coisa a Lua. Se nós tivéssemos mais proximidade ou menos proximidade, teríamos mais água. Não seria chamado Terra. Seria chamado planeta Água. Que de certa forma não chamam. Mas a gente tem situações onde a gente pode viver, exceto quando chove em alguns bairros. Mas frequentemente acontece. E se ele fosse mais distante, não teria água. Morreríamos todos, ou melhor, nem nasceríamos, porque precisamos de água. Ora, do caos surge a ordem. Então a inteligência suprema, em termos da grandiosidade do universo, nós podemos dizer que sim, está explicado. Mas ainda em termos de vida, em termos das relações que vemos no mundo, ainda não. E é aí onde apresenta-se para Allan Kardec
aquela quantidade de indivíduos sem matéria, falando de que o mundo original é o mundo dos espíritos. Agora começa a fazer lógica. E o nosso desafio se torna palpável. Nós somos espíritos. Sim, todos nós somos espíritos. E por que a gente vem à Terra? Vem para evoluir, para crescer, para amadurecer. E Allan Kardec, que tinha uma formação polivalente, utilizando-se inclusive da ferramenta filosófica, pensa, ora, a existência é múltipla. Há indivíduos que morrem com 100, há outros natimortos. Há outros que na infância largam o corpo. Para que serviu essa existência? Como ela pode ter sentido? Isso é uma prova concreta que Allan Kardec não trazia em si a ideia da reencarnação. É quando os espíritos dizem a ele, ora, se ele não atinge a meta numa existência, ele volta para dar continuidade. Então, na verdade, o mundo é uma experiência literalmente passageira. O desafio do espírita se torna ele começar a equalizar a vista e entender que tudo isso que nós estamos observando, tudo é passageiro, é irreal. E eu sei que todos nós aqui, sem exceção, nos 2 planos da vida, nós sabemos disso. Só esquecemos quando passamos daquela porta para fora. Quando Allan Kardec descobre que nós somos espíritos, muda tudo que vocês estão vendo. Converso muito com Soninha, nós temos o nosso encontro semanal, e eu falo muito a ela de como nós precisamos estudar o espírito. Ser espírito muda tudo. Porque as nossas escolhas agora passam, ou deveriam passar por uma mudança. Por que, Alisson? Porque Allan Kardec vai descobrir na terceira parte, ou melhor, na conversa com os espíritos, diferenças entre eles. Uns muito felizes, e que quando vai puxar a história deles, enquanto na Terra diziam, não, eu era um anônimo, mas o tempo que eu tinha, eu não blasfemava, eu não reclamava de Deus, porque de fato, tudo estava do jeito que Ele ordenou. E eu aproveitei o tempo que estava na Terra para, ao invés de gastar minha energia jogando fora com reclamações, mas percebendo as dores dos outros, porque eu sentia a dor em mim, e eu me tornava a ponte para aliviar a dor deles. E vamos encontrar rainhas que serviram como exemplo a Allan Kardec para falar da sua infelicidade profunda de ter chegado no plano espiritual e ter descoberto que não havia um lugar próprio, apropriado para as rainhas, nem para os reis. Que as pessoas iriam ter do lado de lá aquilo que angariaram do lado de cá. Então, Allan Kardec nos apresenta uma relação íntima entre a nossa experiência real, única, que é a do espírito, e as nossas experiências materiais. E em cima disso, nos apresentou a terceira parte, onde tem escrita as leis morais, que nada mais são do que a norma de conduta para cada um de nós que se encontra na Terra. E Deus, Alisson, a história era com Deus, a paternidade divina. Mas essa paternidade divina, repetimos, ela só se torna patente quando a gente monta o quebra-cabeça. Fora disso, será o nosso fanatismo religioso tentando agradar àquela divindade que de uma hora para outra poderia nos punir. Sem esse quebra-cabeça montado, é difícil, porque só sabe o que é estar na terra quem está nela. Então, a partir do momento em que nós somos espíritos, que temos leis a cumprir ou a vivenciar, aí é o desafio. E nesse processo a reencarnação surge vinculado a esta lei, fazendo com que o indivíduo agora compreenda que de fato ele é filho de Deus. Mas agora na figura do pai, o pai é um educador por excelência. E educador por excelência não é aquele que dá ao filho tudo aquilo que o filho quer.
Ele dará o melhor ao filho, para que este filho possa, através do melhor, desenvolver os seus potenciais. E ao invés de se acostumar com o peixe, desenvolva a grande capacidade de aprender a pescar e dividir com aqueles que ainda não aprenderam. Aí entra a paternidade divina. Agora está a paternidade divina. Então, Alisson, esses conflitos do mundo, o vírus que assola e nos coloca às vezes dentro de casa ou até embaixo da cama com tanto receio, isso não é Deus, não é um castigo. Nós precisamos começar a enxergar a terra pelos olhos do Espírito. E isso aí muda tudo. Alisson, eu perdi fulano. Você não perdeu fulano, ele voltou para casa. É o caminho original. Mas ele morreu de uma forma, essa forma, ela está ajustada pela inteligência. Agora sim, a inteligência suprema, ela ajusta a nossa maneira para que a gente de fato encontre na terra o instrumento correto, coerente, para a gente se encontrar kit. Mas Alisson, kit com quem? Com a lei divina. E essa lei divina não está nos livros. Essa lei divina está na consciência. Acredito que para o público presente, nós já sabemos quando pisamos na bola. A gente fica com aquela coisa dentro de nós, aquele desconforto. Algo que nos fala e a gente tenta entorpecer de diversas formas. Inclusive seguindo a vida e deixando de lado, jogando para debaixo do tapete. No entanto, é essa informação que Allan Kardec nos traz, que nós começamos a perceber a paternidade divina atuando em nossa vida. É extraordinário. Ora, tudo que nós sentimos neste instante que estamos aqui, as emoções, os sentimentos, não está no corpo. O corpo expressa aquilo que vai no espírito. Precisamos urgentemente tomar posse disso. Alisson, eu sou egoísta. Não é você, personalidade. É você, eu, espírito. Eu sou ciumento. Não é você, personalidade. É você, espírito. Eu sou viciado em tal coisa. Não consigo passar um dia sem tomar, sem comer. Não é você, em termos de personalidade. É você, espírito. E quando nós olhamos as leis morais, perceberemos que há um sem número de condutas diárias que nós simplesmente afastamos. Nos afastamos dela. E por conta disso geramos consequências que marcam o nosso espírito através do elemento que nos liga à matéria, que é o perispírito. Então existe uma ligação entre o espírito, que é imaterial, com o corpo físico. A gente tem uma cola, eu vou usar esse termo. É uma cola espiritual, chamada perispírito. O que faz aqui reflete no ser eterno. E o ser eterno, quando reencarna, volta para a Terra, ele imprime aquilo que foi de equivocado ontem. É a inteligência suprema. Agora sim é a inteligência suprema. E começamos a perceber que de fato tudo está ajustado. A dor que eu sinto, aquilo que me incomoda, as pessoas que eu vivo ao lado, o trabalho que eu desenvolvo, as responsabilidades que tenho, todas elas são as consequências ou o planejamento daquilo que foi feito ontem e o que eu preciso aprender hoje. A máquina é perfeita. Na perspectiva espírita, Deus então perde a característica antropomórfica. Ele não entraria andando aqui. Não é um velho de barbas longas que traz os sentimentos humanos de ter raiva de alguém porque alguém pecou. Pecar é tropeçar, é falir, é cair, é a origem da palavra. Como o ser supremo, a inteligência que fez todo o universo, vai ficar com raiva de alguém que ainda talvez não tenha a força moral suficiente de superar as próprias más inclinações, e agora Deus está irado, e porque Ele está irado, Ele vai castigar. É incoerente.
Ele próprio criou um mecanismo onde ele se expressa pela lei. Agora, o difícil é que nós, quando estamos na terra, estamos atrelados a que visão da divindade? Qual é a nossa relação? A relação da figura do Deus, de um pai, porque isso aí já está incutido na nossa cabeça. Mas na hora em que algo de errado acontece, esse pai está castigando. Está botando no banquinho que fica lá na esquina para pensar no ato que fez. Quando, na verdade, a doutrina espírita apresenta um Deus que não é antropomórfico, que ajusta. E o pior, que eu acho, não tem sacrifício, não tem oferenda, não tem nada que você ofereça que você vai conseguir barganhar. Nós não conseguimos. A gente promete 1000 coisas. Nada disso interessa, porque ele não é homem, nem mulher. Nós começamos a angariar a ajuda dos espíritos por outras coisas, por uma coisa chamada afinidade. E, obviamente, como o amor é a lei que rege tudo, todo indivíduo que agora tende a querer mudar, aí sim a espiritualidade chega. Para quê? Para dividir o peixe que já aprendeu a pescar. Lembra que a gente havia dito isso? Não é comer o peixe, não é dar o peixe, mas aprender a pegar o peixe e dividir com aqueles que ainda não têm. É o que os espíritos fazem. Essa é a maneira. Por isso, Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos diz: conhece-te a ti mesmo, vê as tuas más inclinações, porque estas más inclinações não estão no corpo, estão no espírito. E ela vai te acompanhar no momento em que nós deixarmos a matéria. Aí é o problema. Por quê, Alisson? Porque eles também dizem que o corpo físico atenua a intensidade do que nós sentimos como espírito encarnado. Então, se a gente é ciumento, se acha ciumento hoje, se você se acha ciumento hoje, deixa chegar do lado de lá sem você trabalhar isso. Enlouquece. Quem vai dizer isso é Manuel Filomeno de Miranda. E aí eu sempre brinco, inclusive já brinquei aqui em outras vezes do cafezinho, né, Soninha? Quando é muito viciado no cafezinho, Alisson, eu não passo sem um café. Que beleza, e quando eu deixo de tomar, chega a dar dor de cabeça. Diz, te aguarda, espera, que vai acontecer do lado de lá. Porque é a mesma necessidade do álcool, porque a necessidade está no espírito, não está no corpo. Quando chega do lado de lá, aí vem a vontade. Agora, cadê o corpo para expressar a vontade? Vai ter muita gente aí, viu? Nos lugares de cafeteria só sorvendo o cheirinho, obsidiando um bocado de gente. Eu estou dando o exemplo só do café. Agora pensa no resto. Pensa no resto. Então começa a ser o desafio. Agora a gente começa a ver, então, que a divindade, que Deus é um Pai extraordinário. Que cada processo de reencarnação ele é planejado de acordo com o que a gente precisa. É feita uma leitura, uma análise. E diz assim: nesse momento, este espírito que vai reencarnar, ele traz essa necessidade frente àquilo que ele fez ontem. E na condição que nós nos encontramos, acredito, segundo a literatura, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos aos nossos mentores, fazendo a escolha das nossas provas. Acredito que aqui, a maioria, se não todos, teve a oportunidade de estar junto com os mentores, escolhendo as provas. Mas, Alisson, eu não me lembro. Ainda bem. Porque quando a gente erra, passa por um sinal vermelho sem ninguém ver, a gente fica morrendo de medo de chegar a multa em casa depois. Nos perturba. Imagina se a gente soubesse do que é que a gente já aprontou com quem está ao nosso lado. Do que a gente já fez com o nosso próprio corpo. E hoje a gente ainda atrela. Se a gente lembrar de fato das relações que aconteceram em situações aparentemente fortuitas. E hoje a gente tem a oportunidade de reencontrá-los na casa espírita, porque é o que mais acontece.
E aí, como é que seria? Então é melhor esquecer, sem sombra de dúvida, é a paternidade divina. Gostaria de dizer a todos que a reencarnação, ela é planejada para dar certo. Ela é planejada, quando a gente está junto com o mentor, ela é planejada para dar certo, porque isso é uma ordem superior. Ninguém reencarna para dar errado. Ninguém reencarna para assassinar, ninguém reencarna para roubar, ninguém reencarna para mentir. Ninguém reencarna para nada disso. O planejamento, ele é para dar certo. Agora, fazer dar certo vai depender do quanto nós nos encontramos afinados com a divindade. Com a divindade, Alisson? Porque não é mais a divindade na figura antropomórfica, é a divindade que se expressa através das suas leis. E o desafio é esse, é renunciar a si próprio para viver a lei que nos é apresentada, porque é tão bom viver a terra com todas as suas propostas. É um prazer, quando podia, aglomerar. De você fazer 1000 coisas que nos falam as sensações, porque nos despertam esse fenômeno primordial do prazer. Mas às vezes é um prazer que nos custa caro, porque quando a gente começa a compreender o objetivo da nossa vida, o objetivo da reencarnação, não há outra palavra que não renúncia. Em especial desses nossos desejos e tendências que todos nós trazemos. Daí porque Deus é um pai. E que às vezes é um castigo amargo, mas ele não vê o ser momentâneo. Ele ali está enxergando o filho espiritual, o ser eterno. E para aquele momento é a melhor medicação. É amargo, dói. A minha alegria quando criança era poder tomar um remédio que fosse docinho. Tinha um tal de Teragran Júnior que eu tomava para abrir o apetite. Era doce, pelo menos isso, que alegria. Em compensação, se fosse tomar um AS na minha época, não tinha AS infantil. Tinha AS, amargo. Minha mãe dizia, mas é o melhor para você, abra a boca. É isso. Pai é isso. E é tão real que Jesus vai expressar isso na oração do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Essa paternidade, então, começa a nos dar a possibilidade de nos encontrarmos do Grupo Espírita Francisco de Assis hoje. Após caminharmos e cansarmos diante de tantas experiências de olhando esse Deus como sendo aquele que de fato está colocando na nossa vida as pedras, a doutrina espírita muda e diz assim, este Deus é aquele que te dá a condição de encontrar a pedra que você próprio colocou no caminho e terá a condição agora de tirá-la. Não tem paternidade maior do que essa. Então, se eu estou com aquele pai, com aquela mãe, que por pior que sejam, me deram a porta da reencarnação para eu voltar, eu tenho um grande compromisso com eles. E aí eu olho para o Evangelho e encontro honrar pai e mãe. Eu não vejo o amar pai e mãe. Porque a honra, ela está ligada ao dever. O amar é a realidade do coração. Quem foram aqueles espíritos? E como nós estamos numa escala evolutiva, às vezes eu não amo, mas eu honro. Porque eu sei que graças a ele eu sou ou estou onde estou. E aí a gente começa a perceber agora Deus em tudo. Nas relações que nós temos, mas Alisson, é uma relação abusiva. É, mas quem atraiu a relação abusiva? Foi o seu magnetismo, provavelmente o seu histórico, você tem culpa? Não, não é questão de culpa. Deixemos de lado a culpa. Isso é uma lição, é um aprendizado. É a hora de tirar a pedra do caminho que um dia nós colocamos. Talvez a lição seja aprender a dizer não. Porque se existe uma coisa na vida difícil é a gente dizer não. Não, Alisson, eu sei falar não muito fácil. Sabe mesmo? Tem certeza? Porque eu também sei falar. Não, eu sei dizer. Agora, será que de fato eu sei dizer não? Você está falando da forma? Não, eu estou falando do conteúdo. Não.
Alisson, você poderia fazer uma palestra amanhã para a gente tal canto? Olha, infelizmente eu não posso, porque eu trabalho à noite, porque eu já vou fazer 1000 coisas. Todo o nosso não, ele vem em anexo um texto explicando. Porque a gente fica constrangido com o outro, achando que o outro não vai acreditar no que a gente já sabe que a gente não pode. Então a gente quer justificar a todo custo. Então nem a pessoa sabe ouvir o não e nem a gente sabe ouvir o não. É por isso que a gente está na terra. E aí Deus, na sua paternidade, diz, você vai estar no local onde você vai desenvolver este potencial. Por isso, os gêneros. Quando a gente estuda, a gente vai ver que cada polaridade vai trazer para o espírito um acréscimo naquela experiência. Tudo planejado. É a divindade. E ele tem há uma passagem no Evangelho que é muito marcante. Mais uma vez eu vou usar como exemplo isso, Soninha, a gente conversando. Tudo que o meu pai não plantou será arrancado. Meu Deus, isso tem coisa mais paterna do que isso. Eu sei que tem gente que vai dizer, Alisson surtou, né? Porque tudo que meu pai não plantou será arrancado, a imagem é de violência. Mas o problema, repetimos, é a nossa ótica, que deve ser a ótica do Espírito. A gente quer ler uma mensagem espiritual com os olhos materiais. Não funciona. Não casa. Por isso que nós estamos falando, Deus só é paternidade divina quando a gente olha com os olhos do Espírito. Porque a pandemia passa a ter um objetivo, as dores que nós temos passam a ter um objetivo, os desafios passam a ter um objetivo, porque o Espírito sai engrandecido. Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Vou traduzir aos olhos espirituais. Todos os defeitos que não estão de acordo com a lei divina será removido. É a lei de evolução. Só vai ficar os valores transcendentais. Eu sou egoísta hoje. No futuro eu não serei, porque será arrancado. É um processo evolutivo. Eu sou viciado em hoje. Amanhã você não será. Porque será arrancado. Porque é um processo evolutivo. Ele vai lhe encaixar numa posição tal que você, cedo ou tarde, mesmo falando hoje, amanhã acerta. Se não amanhã, depois de amanhã. E teremos a certeza que chegaremos, porque é a fatalidade que a divindade nos coloca. E agora sim, quando a gente olha para o todo, nessa perspectiva do Espírito, a gente diz, a casa terrena foi ajustada com todo carinho, com carinho de um pai. Senhores, a química, a física e a biologia encontrar espaço embaixo da terra, numa semente, para produzir o fruto. Para nos ser dado de graça. Hoje, há pessoas que estão no hospital, em especial, meses atrás, haviam pessoas no hospital solicitando uma máquina para ser entubado, para ter a chance de permanecer encarnado. Conseguiram sobreviver. Se foi particular e tinha plano de saúde, maravilha. Se foi pelo SUS, pagou, porque nós pagamos pelo SUS. E se era particular, vendeu o rim para poder pagar a conta. Nós respiramos desde a hora que saímos da barriga da nossa mãe e levamos aquela tapa na bunda para desentalar a glote. Pagamos quanto por isso até hoje? E não reconhecemos a paternidade divina. A nossa biologia, cujo sol ativa determinadas vitaminas para nos dar a aparente saúde do corpo físico, nós não pagamos a CELP. É a paternidade divina. A possibilidade de ir e vir, e mesmo assim quando a não temos, mas já temos a visão que hoje possuímos, sabendo do grande objetivo que nada mais é do que sanar as dores que trazemos na própria consciência, é a paternidade divina. A família que nos abriga com todos os desafios que estão imersos nela, sendo aprendidos e superados, amanhã será um canto de louvor e agradecimento. É a paternidade divina. O trabalho que nos exige a paciência, a tolerância,
É a paternidade divina encurtando esse caminho entre o que nós desejamos e a felicidade real. Será que a gente tem tempo de parar agora para enxergar tudo isso? Quantas situações em nossa vida que agora a gente olha para trás e diz, caramba, eu passei. Não, passou, mas com a bênção, com a mão dessa paternidade divina. É esse o Deus que se expressa através das leis. É esse o Deus da doutrina espírita. Não é um Deus homem que tem raiva, que tem isso, que tem aquilo, que tem... Ele não tem. É o amor numa expressão que nós ainda não conseguimos abarcar, mas temos uma certeza. Tudo que está aos nossos olhos, tudo que está disponível em nossa vida, inclusive as nossas dores, é o amor dele por nós. Mas, Alisson, quando surge esse fenômeno doloroso, uma doença que é degenerativa, é o amor de Deus por cada um de nós. Aquele fenômeno doloroso, naquele momento, se a gente voltar um pouquinho na palestra atrás e lembrar que quem sente é o Espírito, se aquilo é um fenômeno de resgate, de expiação, de colocar para fora as marcas que traz no Espírito, se o indivíduo desencarna com aquele problema que está gravado na consciência, imagina as dores que vai sentir do lado de lá. Não é melhor sentir agora? É porque a gente só olha a vida pela ótica material, mas nós somos espíritas. E aí você vê ali no hospital, naqueles últimos momentos que passou meses sofrendo. É melhor sofrer ali, porque concluída a prova, concluída a expiação, o espírito não tem mais necessidade, porque ele já resgatou. É a bondade de Deus, é a paternidade divina. Eu fico pensando nesse Deus antropomórfico, e na perspectiva espírita, fico eu a refletir. Se fosse ele uma estrutura humanoide, como não deve ser saber a verdade, o que é melhor para o filho, aplicar e ainda assim não ser compreendido. É de um amor que nós não temos parâmetro. Talvez o de mãe. Eu acho que é o mais próximo que chega à divindade. Que às vezes é deixada de lado e ainda assim continua amando e servindo. Guardadas as exceções por conta do que nós já falamos aqui da reencarnação. Mas penso eu nessa divindade. Se chove, a gente reclama. Se faz sol demais, a gente reclama. Se está na família que está, a gente reclama. A gente queria a outra. E aí ele fica, meu Deus. Ele falando dele mesmo, meu Deus. Eu ajustei tudo para dar certo e o cabo reclamando. Quando a gente chega do lado de lá e diz, olha, isso foi por causa disso, isso foi por causa disso. E o pior, veja quem assinou a petição. Aí quando você olha para a petição, está lá, com o nosso CPF espiritual. Então, de fato, vamos começar a ajustar os nossos olhos, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Há momentos que estamos cansados, somos humanos, temos as nossas limitações, mas que possamos buscar os momentos de lucidez e, nesse instante, nos vincularmos a esse Pai, porque somos filhos, e ter a grande capacidade que Paulo de Tarso teve ao compreender esta relação e dizer, em tudo dai graças, porque de fato é este Deus que vela por nós desde antes do nosso retorno ao plano terreno, que teve o cuidado, o carinho de ajustar tudo, e que para nós como espírito imortal, ao terminar mais uma experiência terrena, nós possamos voltar os olhos para trás e agradecer a Deus tudo que Ele colocou em nossa vida. Mas, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, fazer a vontade dEle. Saber ouvir, saber passar pela porta estreita, saber tomar da cruz. Não há outro caminho. Fora disso, estaremos ajustando a lei aos nossos velhos desejos, para, novamente,
a divindade, este Pai extraordinário, dá uma nova chance, agora com novas necessidades. Se nós já temos esse conteúdo, que saibamos agradecer e vivenciar aquilo que já nos é claro, bastando apenas, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, vontade firme. E que tenhamos essa vontade. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.